Coutinho, Milton, que é o editor do livro, organizador, a Florência me corrige. O Coutinho já teve, essa é a segunda vez do Coutinho no Sinusp, uma vez na sala do Sinusp, agora na Brasiliana, e a próxima será na ECA. Né? Para conhecer, será na ECA a próxima. Bom, o Cabra é um filme sobre o cinema, e a gente aqui vai ter a chance de conversar com o Coutinho sobre o filme, mas eu queria dar a palavra para o Milton primeiro. Para o Milton ou para o Ismael? Ismael vai levantar algumas questões para a gente pensar sobre o filme, que é um marco na história do cinema brasileiro, e depois o Milton e o Coutinho. Bom, então tudo bem. Bom, boa noite. A ideia é só a gente, para esquentar um pouco a conversa, que a ideia é haver a conversa de todos, né, com o Coutinho. Um pouco lembrar algumas coisas referentes a debates possíveis em torno do Cabra, ainda mais considerando que estamos aqui num momento que estabelece a relação entre três tempos, né? 62, 64, enfim, a morte do líder camponês, toda a questão da filmagem, primeira do Cabra Marcada, que foi interrompido pelo golpe 64, tudo aquilo que é objeto de um retrospecto, digamos assim, de uma coisa que se estabelece no Cabra Marcado, feito nos anos 80, uma sobreposição de narrativas. Né? É um filme que deflagra com o reencontro, digamos assim, com o fato de que houve um gesto do Coutinho no sentido de reencontrar aqueles com os quais tinha trabalhado, aqueles com os quais tinha convivido, né, a equipe do filme, mais o pessoal de Sapé ali, que logo depois da morte do Teixeira, João Pedro Teixeira, eu com os problemas de nome sempre. Temos o tempo de 81, 82, 84, quando o filme foi lançado, que é, enfim, um diálogo com o passado, 20 anos antes, e que se faz através de um coro de vozes e de imagens. Não é? Temos o material que foi salvo daquele processo de repressão e que constituiu, enfim, o estopim, que o reencontro primeiro se dá com a projeção para aqueles que tinham trabalhado no filme do material que tinha sido salvo. Isto gera memória, tem uma questão de memória fundamental e tem um deflagrador de memória, tal como vai depois ocorrer no Peões, não é? Um filme também feito 20 anos depois, que começa com o Coutinho encontrando o pessoal lá no ABC e mostrando fotos de todo aquele período das greves do final dos anos 70, para que cada um identificasse pessoas e deflagrasse memórias que acabam sendo fundamentais, né, nesse cotejo entre o passado e o presente que o filme Peões faz, de uma maneira que é distinta, porque as questões são outras, embora tendo um mesmo pano histórico fundamental, e também temos
esse jogo entre o passado e o presente temos lá no Cabra, temos no Peões, não é? E com diferenças, porque no Cabra se trata de um filme que está muito pautado por um reencontro entre as pessoas que tinham partilhado uma experiência fundamental de caráter político, cultural, e que estavam, enfim, ali, agora, neste coro de vozes, fazendo, então, uma narrativa sobre esse passado e sobre a situação atual de cada um, né? Isso que é fundamental, é que o filme inteiro, Cabra Marcado, coteja, né, aquilo que cada um fez, aquilo que foi a experiência de cada um diante daquele momento do golpe de 64, diante das questões ligadas à militância, né, e como que cada um, a partir de 64, na maioria dos casos isoladamente, porque houve digamos assim, uma dispersão, né, que inclusive atingiu a própria família da Elizabeth Teixeira, e como se dá esse cotejo. Porque nesse reencontro não há uma atitude de uma fácil celebração de reencontro. Não é para isso que esse reencontro se dá. Pelo contrário, é para fazer uma análise do presente, ou seja, do que estava sendo a vida de cada uma das pessoas naquela nova conjuntura política que era aquela de final daquela lentíssima e gradualíssima, né, abertura que houve a partir de 74 com o governo Geisel. Nós estávamos já no final daquele período militar. Na verdade, nessas idas e vindas no tempo, o que é fundamental é que acaba-se que tem-se uma moldura desses 20 anos, né? Porque o Cabra Marcado, projeto inicial lá de 62, e o Cabra Marcado de 80, que se faz entre 82 e 84, compõem uma extraordinária moldura, não só para a vida política brasileira daqueles 20 anos, mas também para o próprio cinema brasileiro, porque são dois momentos em que se tinha determinado tipo de perspectiva, cada qual, né, inserida num determinado momento histórico, e cada qual também inserido num determinado momento da própria maneira como se concebia, né, a realização de um filme e a reflexão sobre a conjuntura político-histórica e pessoal, né, de todos os que estavam envolvidos nesse processo. E é claro que se a gente pega... Estou citando Peões porque tem algumas questões que trazem essa proximidade, porque não só pelo fato de que se trata de usar fotos, usar imagens com o deflagrador de memória, como também porque, no caso do Peões, não se trata de um reencontro, né, porque a equipe do filme e aquelas pessoas que serão entrevistadas ou que farão parte do processo de realização do Peões, né, não tinham partilhado pessoalmente nada com a equipe do filme Peões, e particularmente também, né, Coutinho não tinha partilhado com aquelas pessoas entrevistadas este passado, né, vivido. Então, isso gera uma diferença, né, no processo de conversa que se pode estabelecer, né, entre aqueles operários do ABC e o filme que está sendo realizado, e particularmente o que tem a conversa mais direta, que é o próprio Coutinho. São formas de estar construindo um filme como um processo de vivência de um momento, né, em que há uma reflexão sobre fatos fundamentais na história do país, mas também há uma reflexão e há um balanço de vida de cada um. Quer dizer, o filme não é apenas uma representação de uma realidade histórica ou de uma realidade que está fora dele. Ele é, em si mesmo, a realidade que se desenvolve enquanto uma experiência partilhada, né, por todos aqueles que se envolvem no filme. Ou seja, é um processo de vida que está envolvido aí, não é ficar falando de algo que é exterior à vida de cada um. E isso, para nós espectadores, é uma forma também da gente ter oportunidade de fazer a nossa reflexão e o nosso balanço diante disso tudo, dentro de uma postura, né, que o Coutinho foi construindo ao longo do tempo. Porque os seus filmes, não é, tendo as suas diferentes maneiras de se
conceber, de se realizar e de se relacionar com espectadores e com as próprias pessoas envolvidas, né? Eles têm um processo que já tem sido bastante discutido, né? Porque se existe um cinema que tem mobilizado a crítica e mobilizado o debate nos últimos, pelo menos nos últimos já 15 anos, né? Nesse período da dita retomada do cinema brasileiro, dos anos 2000 para cá, 95 para cá, mas enfim, eu estou falando no caso do Coutinho, do 2000 para cá, que a coisa definiu uma nova maneira de discutir a questão do encontro, vamos dizer assim, né? Que aí já são outros filmes com outros problemas, com outros processos, e envolvendo entrevistas, envolvendo contatos, conversas com pessoas com quem, até por uma decisão de método, né, o cineasta não tinha contato anterior. Existe uma equipe que faz a pesquisa, que estabelece um primeiro contato com as pessoas que vão ser trazidas para a experiência do filme, e o Coutinho só se encontra pessoalmente com elas na hora da filmagem. E isso já é uma decisão de método, né? E pode-se, de repente, ter até questões para colocar para ele nesse sentido. Quer dizer, essa decisão de método deve ter várias razões para isso. E quando eu estou falando de hipótese, não estou fazendo hipótese puramente retórica, não, é uma questão que eu me coloco, não sei, em que sentido a experiência anterior, vivida nesses outros filmes, eu só citei o Cabra e o Peões é posterior a essa experiência anterior do Cabra Marcado, onde as questões ligadas à montagem da cena da entrevista, a maneira como se conduz a conversa com cada um dos que estão envolvidos, a maneira como se partilha a narração, porque as pessoas narram, né? O que elas fazem basicamente, né, é narrar, e é claro que toda narrativa inclui comentários, inclui pausas para reflexão, inclui interação com o entrevistador ou com o interlocutor, né? Mas basicamente, se a gente for colocar uma questão que está em pauta nesses filmes todos, né, no Cabra especialmente, porque, como eu disse, é um coro de vozes, e tem diferentes maneiras, né? Às vezes é a narração que tem a ver com a narração mais clássica do documentário, que é como o Ferreira Goulart, que é um narrador, locutor, que nos traz uma série de dados, conta muita coisa. Às vezes o próprio Coutinho também conta muita coisa em voz over, quer dizer, voz que está sobreposta a uma outra imagem, né? Às vezes é o rosto e a fisionomia dos falantes que vem a primeiro plano, e às vezes os próprios entrevistados também falam enquanto a gente vê imagens do filme Cabra Marcado, as imagens, enfim, que serviram de documento fundamental para deflagrar a experiência. Então, a variedade de questões que envolvem imagem, som, presença direta de fisionomia, de gesto, de fala, ou relações de uma fala com que está sobreposta a uma imagem que vai estabelecer uma relação muito forte, tudo isso no Cabra é assim, uma enciclopédia desses mecanismos. É enorme a quantidade de relações que vão se tecendo ao longo do filme, né? Ao mesmo tempo, já aparece um dado que retorna de lá para cá com muita força em todos os filmes, que é aquilo que fica mais nítido, né, no caso da própria Elizabeth, né, que é como se fala diante da câmera, e toda fala diante da câmera é uma performance. É alguém que tem consciência de que está sendo observado, essa observação é pública, porque câmera significa público, porque fixa aquela imagem será, bom, hoje em dia mais do que nunca circula rapidamente, né? E há uma atitude que não é exatamente aquela que se tem quando a câmera não está ali, né? Existe um efeito exercido pela câmera, né? A câmera traz uma corrente de energia para cima do rosto e da fala de quem está diante dela. Isso é um dado fundamental. E já nesse filme é muito claro isso. Quer dizer, e não é só a câmera que é o olhar, por exemplo. No caso da Elizabeth, na primeira fala dela tem o filho, que estava se opondo o tempo todo. É um fator de tensão, né? Aquele filho dela, com aquela fala, aquela retórica dele, de elogiar o Figueiredo, aquela retórica dele, de fazer todo aquele discurso da mãe, etc., que a gente vê que tem uma postura, né? Entre muitas outras que o filme apresenta. Mas o que é importante é que a Elizabeth, conforme os olhares dirigidos, ela vai mudando.
Até que chega no final, que ela acha que já não tem mais olhar nenhum de câmera, né? Aquela pessoa que já estava desligada quando ela sai, né? E aí ela faz um discurso completamente diferente, né? Muda o tom de falar dela, em parte, e ela é muito mais incisiva, né? Num tom ainda de recado político. Isto acontece de maneira muito nítida, muito visível no caso dela e no caso de outros entrevistados que também estão preocupados com o problema da imagem e da política, né? Que já estão noutro momento de vida e não estão muito interessados em estarem vinculados ao que houve naquele início dos anos 60, e a gente percebe que há uma modulação do que se fala porque tem uma câmera. E isso é um dado que é do documentário, né? O documentário vive essa situação, como monta a cena da entrevista e como se desenvolve esse processo, que não é nunca absolutamente destituído dessa consciência clara, desse olhar e dessa escuta, né? Enfim, um outro aspecto que queria lembrar, que pode ser motivo de conversa, né, é essa questão da fisionomia. Porque já se colocou com muita força uma reflexão sobre o documentário, em particular o cinema do Coutinho, a partir da questão da oralidade, né? O problema da fala no cinema, a questão das diferentes formas de como isso se manifesta e como se pode trabalhar a partir daí, e como cada um vai ter uma fala singular, mesmo que seja uma pessoa que a gente possa também observar a partir da inscrição dessa pessoa numa determinada classe social, num determinado tipo de grupo. Quer dizer, a pessoa vai trazer com ela algumas características que não lhe são exclusivas e nem ela terá controle sobre isso. Mas a pessoa traz também uma maneira muito singular de se expressar e de falar a respeito da sua experiência e narrar esse passado, né? E isso é um dado com o qual a gente que assiste aos documentários convive o tempo todo, né? E tem um aspecto de fisionomia muito importante, porque se trata de cinema, se trata muito do uso do primeiro plano, né? Aqui talvez não tão pronunciado como mais recentemente nos filmes do Coutinho. Quer dizer, bom, todo mundo viu aqui, né, esses filmes do Santo Forte para cá, e particularmente o Jogo de Cena, onde a questão do primeiro plano e o fato de ser num espaço de um teatro gera um determinado tipo também de intensificação desse efeito cênico da entrevista, né, da presença da câmera diante de uma pessoa muito de perto, sendo filmada e falando, e narrando. Então, são maneiras muito ricas e variadas de se trabalhar com o narrar, por imagens, por fala, por gestos e por fisionomias, né? E a questão do rosto é fundamental, né? Porque é muito diferente a gente ler uma entrevista e a gente ter essa entrevista filmada, né? No sentido da presença integral da pessoa, no sentido de corpo, de fala, de gesto. Isso tudo compõe muito, né? Para falar uma palavra chata, um discurso, né, que a pessoa está fazendo. Então, essas questões como oralidade, fisionomia, cotejo passado e presente, né, há uma tendência muito forte a expulsar, de qualquer modo, celebrações, né, ser monumentalista no sentido de querer fazer da reflexão sobre o passado, né, um retrospecto para celebrar, né, determinadas virtudes ou qualidades das pessoas, no sentido assim, deliberadamente calculado para isso. Não tem nada disso nos filmes, e nesse filme também não tem nada disso. As pessoas são levadas a se colocar em todos os seus aspectos, não tem criações de homens ou mulheres de mármore, vamos dizer assim, não tem isso. A coisa que mais se evita, né, é essa monumentalização, né? É justamente cada um na sua medida com seus limites e as suas forças, né? E eu acho que isso é um dado também que eu acho interessante trazer como um aspecto desse debate que poderia se desenvolver a propósito de um número muito grande de filmes que compõem esse processo, que, na verdade, é um processo onde está posto, né, o filmar como parte de um viver experiência, de um sentido de que cada filme é a construção de uma situação que vai ser som e imagem na tela, mas que é vivida com muita intensidade pelo cineasta e por todos aqueles com quem ele interage, né? Então, não é as pessoas se reunirem para falar a respeito do mundo ou de algo que lhes é exterior, né? As pessoas estarem vivendo uma experiência que poderá ter
os mais variados efeitos sobre a sua própria maneira de se ver e a sua própria trajetória, né, inclusive no futuro. Então, cada um tem uma história aí nesse processo, né? E essa história, claro, está inscrita num determinado momento, de um determinado jeito. Se fosse feito em outro momento, provavelmente já teria outras formas de cada pessoa estar tendo a sua, digamos, a sua performance, né? Então, não é uma produção de saberes no sentido de ilustração, de uma certa visão das coisas, de uma certa exposição de uma tese. Não tem nada disso. Quer dizer, pelo contrário, é produção de saber enquanto algo que se produz a partir de uma experiência. E é para todos nós igualmente, né? Acho que já estou falando um pouco até demais, né? E só queria levantar essas coisas sem ficar especificando, fazendo nenhum aprofundamento dessas questões que eu acho que valem a pena discutir, né, nesta extraordinária maneira com que o Coutinho tem ele próprio vivido o seu processo de vida, filmando e nessas interações todas, né, e com muita criatividade no sentido de ir compondo filmes que vão se mostrando ao mesmo tempo parte de um processo que vai tendo suas relações bem fortes, mas ao mesmo tempo cada um vai ter também a sua própria particularidade, a sua própria maneira de se colocar para nós todos, os espectadores, e nos desafiar, né, para uma reflexão que sempre virá dos filmes todos, né, que envolve cinema, que envolve teatro, que envolve experiência histórica, que envolve tudo isso que no Cabra Marcado está muito nítido, com uma gama de questões e de relatos extraordinários. Eu acredito que talvez a gente preferem já a gente abrir, né? Depois a gente pode incluir a conversa sobre o livro, né? Mas melhor a gente abrir já, senão a gente vai ficar monopolizando muito, né? Então, ok, vamos lá. Só mostrar o livro que tem uma fortuna crítica que o Milton selecionou aí muito cuidadosamente. É bastante ampla, tem coisas que o Coutinho publicou no jornal, críticas, e muitas coisas que foram escritas sobre o Coutinho. Bom. Eu acho que depois a gente pode incluir na conversa, né? Pode incluir na conversa referências ao trabalho que o Milton, que foi o organizador e pesquisador, que produziu enorme material, que está incluído neste livro, ao lado de textos de vários autores que já, enfim, apresentaram sua reflexão sobre o cinema do Coutinho. Textos todos eles escritos recentemente, né? E especialmente para o livro. Como ele é culpado pela seleção, ele podia falar, porque realmente esse livro... o livro é do Milton, não é desse senhor que está aqui, não. O livro é do Milton e ele é tão, digamos assim, mais do que nós que colaboramos, que várias pessoas, como eu, têm um capítulo, né, o Coutinho é a vítima, digamos, né? O Coutinho é o que não pôde palpitar. Eu não tenho nada a ver com o livro no seguinte sentido, que me chamaram uma vez da Cosac Naipe há 3 anos atrás. Era outra pessoa que trabalhava lá, que mandava e tudo lá. E eu realmente fui pelas famílias, sei lá, perto do hotel, passe aqui para fazer, porque não, vou passar lá. Não tinha noção do que era. E tinha uma pessoa que dizia para mim assim, não, porque é um livro e tal. Isso faz 3 anos atrás. Eu falei, mas não tem sentido. E ainda reforcei dizendo, não, se eu morresse agora, tinha sentido. Ou pelo menos podia ter sentido. E ele, o funcionário, disse com razão, não, realmente era melhor. Eu falei, também acho, mas eu em princípio, se der sorte, eu não vou morrer agora, então, mas enfim, ficava 3 horas conversando, e eu não me lembro de nada do que a gente falou, eu não me lembro que a gente fazia livro nenhuma. A gente não falou, a gente, sei lá que a gente comentou, essas coisas são 3 horas completamente inúteis ou não, e até que depois, meses depois, você procurou. Não foi? E daí, simplesmente, você te procura, daí você fala, não,
Né? Porque não é uma biografia autorizada, é outra coisa. Já que estamos no assunto. Isso daqui, se ele fosse, ele jamais teria publicado, teria talvez isso daqui, uma folha teria. Né? É isso. Mas não é, era uma filmografia autorizada. E daí, então, começou o troço de que, das coisas que eu tinha, de fotografia, de texto, alguma coisa e tal, e ele partiu da pesquisa própria dele, e na verdade, as coisas que tem e não tem aqui são decisões dele. Tem uma entrevista de 76 que eu jamais poria, ele botou. É uma entrevista que não foi nunca publicada, que entra por assuntos meio absurdos. Mas ele, a autoridade de juiz de matéria era ele, ou não é? Era ele. E, na verdade, esse livro que tem 600 e tantas páginas, sem contar índice e tudo, eu, na verdade, tem 5 laudas que eu devo ter escrito, que foi em 1992, em que eu me despedi da escrita, porque eu não escrevo mais, eu tenho um princípio religioso de que eu não escrevo mais. A minha relação com a palavra escrita é neurótica e eu realmente não escrevo. De lá para cá, eu só fiz o seguinte, às vezes eu faço um texto de 4, 3 laudas para botar na Biblioteca Nacional e ganhar um dinheiro. Mas esse texto eu faço com ódio, às vezes é mentira, às vezes... Eu usei um livro do Mário Andrade, Turista Aprendiz, para apresentar um projeto que não tinha nada a ver com o Turista Aprendiz. Porque o Turista Aprendiz tinha uns filmes que o Escorial me arranjou através do Calil, eu acho, que tinha umas coisas que eram filmadas lá nos 2 segundos, 3 segundos, a 100 mil metros de distância, de gente fazendo folguedos no destino que o Mário de Andrade tinha falado na época lá. Então, com esse filme ficou ótimo, porque eu tinha um folguedo, eu não ia fazer aquele filme, mas tinha todo mundo que tinha dançado. Então, só com isso eu tinha um nome. Daí eu deu 4 páginas. Só dizer que tinha uma gente dançando, um caboclinho, não sei o quê, e eu botava os nomes, e o pretexto meu que ia achar os descendentes, 60 anos depois. Mas, na verdade, era um troço que foi para enganar a Biblioteca Nacional, a Ancine, o Cacete A4. No fim, não precisei me enganar muito, porque foi um prêmio da Petrobras que me deu para um filme, que acabou sendo um filme da Paraíba, que não tem nada a ver com o livro de Mário Andrade. Mas que, enfim, o que o livro serviu, o Turista Aprendiz, que, na verdade, eu citava o Turista Aprendiz no começo. Eu dizia que o filme era sobre os descendentes daqueles caras de 70 anos atrás, mas não se encontrava. Mas, enfim, no trecho do Mário Andrade que fala alguma coisa da Paraíba, é que tinha uma frase sobre a proibição de um folguedo pela polícia, que a polícia tinha que dar licença. Então, ele tinha uma frase que ele dizia, ele falava, não sei o que lá, tá, o fim e o princípio. Isso a gente pegou. Isso eu peguei para um troço, que não existia e tudo mais. E, curiosamente, para um filme que foi totalmente diferente, a gente manteve o nome, sabendo que tinha um problema, que isso... 80% das pessoas se referem ao filme, o princípio e o fim. Tal forma, as pessoas têm medo de morrer. É impressionante. A única explicação para isso é isso. Você é fim e o princípio, o cara fala, o princípio e o fim, isso, gente ilustre, crítica, que não vou citar o nome, é importante citar, mas se recusa a botar o fim antes do princípio. Então, claramente, há um problema no Jean-Claude, outras pessoas tal. Eu falei, não, rapaz, é o fim e o princípio. As pessoas não podem nem imaginar, porque é um problema em relação à morte. Né? Mas, enfim, então, tudo que está aqui, eu fiz esses 5 linhas que era obrigado, Paris, a escrever 5 laudas, sei lá o quê, eu bebi, escrevi. E isso daí eu escrevi em 1992. E o resto que tem aí, tem uma coisa que eu assinei com o pseudônimo, que é uma brincadeira e tal. Enfim, o livro que está escrito aqui é transcrição de entrevista. Não tem, quer dizer, é tudo produto de oralidade, com erros, transcrição eventualmente e tal. E algumas entrevistas muito antigas que eu disse coisas que eu queria amenizar ou tirar e tal, mas que na maior parte eu acabei deixando como estava. Eu falei, se for publicada, deixa, não vou mexer. Tirando pastel, coisas desse tipo e tal. Então, agora, as razões pelas quais tal coisa entrou e tal coisa não entrou, ele pode falar mais que eu. Eu não queria falar do livro, queria voltar ao Cabra.
que é um filme com uma riqueza de texturas, uma diversidade de texturas muito grandes. Tem uma montagem genial do Coutinho e do Escorel, porque lidar com aquele material, né, enfim, a diversidade do material e a montagem absolutamente genial. E no livro é o filme que tem mais análises, tanto análise de época quanto textos inéditos, porque realmente o filme é um filme, não é só um fato na história do cinema brasileiro, é um acontecimento político, cultural do final da ditadura, né? Por isso a quantidade de textos maior sobre ele no livro. E acho que é o que o Ismael disse, quer dizer, o Coutinho termina o filme, ele retoma a carreira de cineasta, e a Elizabeth ressurge para a história, né, como cidadã, como militante política. Né. O bonito do filme é isso, essa sincronia, ao mesmo tempo é muito complexo, muitas questões. Não queria comparar, mas se a gente comparar com o filme da época, o Django, do Tendler, que é um outro documentário que fez muito sucesso, o Django hoje fica um pouco datado, né, até pela esperança ali que tem demais, né? E ao contrário do Cabra, onde só tem pergunta, né? Só tem pergunta o tempo todo, né? Então acho que quer dizer, tem um texto aqui no livro que diz que o Brasil até hoje não acertou as contas com a herança antidemocrática de 64. E o Cabra Marcado para Morrer, na verdade, foi a nossa Comissão da Verdade, porque na época não se fez. Enfim, teve uma transição muito ambígua ali, né, entre a elite política. E um dos textos do livro fala isso, que o Cabra é a Comissão da Verdade, que nunca existiu no Brasil. Né? É isso. E se a gente pensar que hoje em dia, né, hoje mesmo mataram mais um na Zona Norte de São Paulo, ver o Cabra hoje também tem um outro sentido, porque é um filme que levanta tantas questões e continua levantando, que hoje também ele ajuda a gente a pensar nesse passado e numa violência que nunca deixou de existir e que hoje vem à tona de uma maneira muito também violenta e descontrolada. Não, de passagem, falando em problema eu vou lá enfim, esse filme foi salvo pela Cinemateca através de um convênio com a Petrobras, e eu falei quando passou outro dia lá que tudo bem, isso foi há 2 anos, não sei quanto, mas enfim, tristes dias se abateram sobre a Cinemateca, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas milhões de pessoas se demitiram, enfim, não sei. Quer dizer, então você constrói um patrimônio público que, quer dizer, uma vez chegaram para mim, você quer recuperar teu filme, cara, e simplesmente pôde recuperar um filme em que, sabe, em condições que seriam totalmente impossíveis se fosse fazer. Imagina se fosse fazer com o meu dinheiro, como ia fazer, entende? Ou fazer fora. Então, o filme foi recuperado e com maior cuidado, etc., etc., porque existia a Cinemateca Brasileira, uma série disso. A história dela é longa e tem 1000 passos e tal, mas, de repente, então, não entra um tipo de lei que é o seguinte: você não é funcionário do Estado, não pode, sei lá, não importa, entende? E que eu digo que se fosse para obedecer à lei, a letra da lei, nem a Embrafilme teria entrado nesse filme como entrou, entendeu? Nem eu teria... Eu fiquei 15 anos sem fazer filme, nem eu teria feito o Santo Forte, foi 15 anos depois, porque do ponto de vista da letra da lei daria problemas. Então, se o espírito da letra da lei, o melhor é se enfiar debaixo da terra, porque não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. O Calil sabe disso, é verdade. A letra da lei é a morte, entende?
calcula mais no país de tradição cartorial como o Brasil, o que significa a letra da lei. Agora, só de passagem, ele botou coisas, por exemplo, de críticas que eu fiz. Numa época eu trabalhava no Jornal do Brasil, porque eu larguei cinema e eu nunca fui repórter em minha vida, então eu não ganhei nenhuma saber do jornalismo para fazer cinema. Eu nunca fiz uma pergunta em jornal. Eu fui revisor, eu fui copydesk, e no Jornal do Brasil eu fui copydesk. Eu jamais saí para entrevistar ninguém. Mas, enfim, ele descobriu que numas férias que tinha lá do Elias Heredo, sei lá quem, um dia me disseram, você não quer fazer crítica enquanto um mês, enquanto não vem? Eu disse, bom, o fato é que eu, durante, quantas críticas? 50, sei lá, em 2 anos, eu fiz 40, nunca ganhei um tostão por isso, aí isso é o normal da vida, mas, enfim, depois eu saí depois para o repórter, mas se tivesse mais um ano, eu ia largar porque ia me encher o saco. Eu já estava com problema com o dono do cinema que proibiu a permanente, porque eu chegava aos filmes, daí então, aí ele ia tirar a permanente para entrar no cinema. Poxa, eu via filmes terríveis, né? Porque geralmente eu via os piores, os filmes que mais interessantes, o pessoal que os titulares viam, né? Mas, enfim, certamente, o número de críticas que tem aqui, ele publicou porque ele é dele, eu não sei se publicaria, porque realmente eu fiz isso, nunca me considerei que foi crítico, não sei o quê, mas enfim, ele descobriu e botou. E aí está aí. Mas aí tem de tudo. Né? Mas tem demais. Tem uma crítica que não é. Tem coisas que eu inventei, que realmente não é. Não, tem coisas que eu acho que tem significado para mim, 3 ou 4 coisas. No resto, não é uma coisa que, sabe, eu estava lá, eu chegava no cinema, via o filme, eu percebi que para falar de um filme era melhor que eu chegasse antes do fim, na metade. Porque daí eu não me envolvia no filme, era mais fácil jogar. Então, era a única coisa que eu fazia para me preparar para o filme. Né? Mas, enfim, faz parte dessa miscelânea, mas não me influenciou na minha vida de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, eu só me lembro que tem uma referência de passar cinema brasileiro, e tinha uma que não foi achada, por algum motivo, que devia ser um box de uma coisa sobre cultura e tal, em que eu dizia isso, eu gostaria que tivesse, que realmente era um escândalo. Mas eu não vi mais ser escândalo, não. Eu dizia, não, a propósito, não sei o quê. Enfim, havia um propósito, senão era absurdo. Eu dizia o seguinte, olha, a gente tem que se conformar que o ébrio seja e o vento levou brasileiro. Porque era uma época que todo ano o ébrio passava. E o ébrio tinha tido 10 milhões de espectadores, não tinha as medições que tínhamos hoje. Como se ia muito mais cinema, o ébrio deve ter feito desde 45, 46, um filme muito mal feito e tudo, mas um público gigantesco. Então, não, o ébrio, o nosso evento levou, conforme-se com isso, pô. O que você tem de passado é isso. Então, isso eu gostaria, porque era uma provocação de propósito. Não resolveu nenhum problema que eu tive com o Luiz Gonzaga, porque nada resolve, mas enfim. Agora, quanto ao resto, eu preferia responder perguntas, porque eu não teria o que dizer. Ali tem uma pergunta. Você não quer fazer no microfone para todo mundo ouvir? É a 4ª vez que eu assisto esse filme. Eu assisti no lançamento, 85, 86, não me lembro. Depois assisti mais 2 vezes. E hoje eu trouxe o meu filho aqui, porque eu tenho inclusive o filme em casa, mas achei que era importante. Tem 35, quase 30. Ele está mentindo, vai fazer 35 mês que vem. E, na verdade, eu continuo me emocionando com esse filme como se fosse da primeira vez. Eu não consigo avaliar o filme com técnica nem nada, mas eu acho que você passou nesse filme uma coisa. Eu não sei se por eu ter nascido no interior, eu vivi uma família muito pobre também, tudo. Então, a Elizabeth, eu falei para o meu filho, lembra muito a minha mãe, né? Essa luta, essa briga por direitos, enfim.
Então, só queria fazer esse depoimento, independente, evidentemente, da qualidade do filme, um filme que, depois de tantos anos, ainda emociona muitas pessoas, né? Traz à tona aquilo que a senhora falou, quer dizer, coisas atuais ainda, né? Essa covardia, né, que se faz com pessoas que simplesmente estão querendo defender algum direito, e que a gente percebe que não mudou absolutamente nada, né? Nós continuamos do mesmo jeito, só com uma falsa ideia de que nós temos liberdade, nós temos uma série de coisas. Até tem a liberdade, mas de uma maneira um pouco tumultuada. Então, mas eu queria falar mais da emoção do filme, que realmente é raríssimo você ter um filme, depois de 20, 30 anos, e assistindo 3, 4 vezes, você ter sensação de querer chorar, coisa do tipo. Que eu espero que a garotada aqui tenha sentido também esse tipo de emoção. Muito obrigado, só que daí eu não posso responder muito obrigado, acabou, porque não foi pergunta, entende? Mas apenas eu acho que nenhuma situação histórica é igual, sempre é diferente. Ao contrário do próprio Marx, que escrevia que a história só se repete como farsa, não se repete nunca. Nunca é igual. Você tem padrões, então não repete nunca, né? Pode ser o inferno sempre, mas não repete nunca, nunca. Agora, só de passagem que eu posso adiantar é que é bom provocar, porque as pessoas veem filme, tem toda uma... Não, primeiro uma coisa, que eu filmei agora, graças à recuperação do filme, eu passei 5 dias na Paraíba e Pernambuco, com uma equipe mínima, com uma câmera meio vagabunda, enfim, em más condições, 5 dias para filmar os sobreviventes, 3 do Rio, 2 do Rio, 2 irmãs, 2 filhas do Rio, os filhos e uma neta da Paraíba, e 2 sobreviventes do Engengalé. Não, Elizabeth é claro, Elizabeth está na... A Elizabeth eu vi durante muito tempo, não foi um reencontro. Eu fui encontrar com um cubano que eu nunca vi na vida, porque eu não fui a Cuba filmar. Então, o cubano eu não conhecia, nem eu a ele. Ele foi filmado, meu pedido, pelo ICAI, que mandou um funcionário, entrevistou a ele, tanto que a entrevista dele é toda, né? Tem toda uma dureza, tal, com o portunhol dele e tal. Eu fui lá conhecer, eu fui conhecê-lo agora, nesses dias em fevereiro. E o que eu queria dizer apenas para realçar, porque eu odeio as idealizações, entende? Para o mal e para o bem, sabe? Paraíso, sabe? A internet é o paraíso, isso aqui é o paraíso, isso aqui é o... Sabe? Como tudo está bom, como tudo está ruim, tudo isso é má. Sabe, as pessoas gostam de viver com essas coisas, as pessoas. Enfim, o que é importante é o seguinte, que foi muito emocionante rever essas pessoas, mas se eu pudesse dar um nome para o que eu filmei, e que tem que estar atento, é o seguinte, o preço que se paga pela militância. Porque as pessoas falam, então, o preço que essa família pagou, e pagou isso do que eu pude, do que eu vou poder dizer, porque tem coisas que eu não posso dizer. Mas o preço que pagaram, entende, entre si, em conflito, sei lá, um filho dela matou o irmão na frente dela, entende? E, enfim, e vão as questões que são muito, sabe o que é ficar separado de uma mãe, de um filho e tal, são realmente muito complicadas. Há um preço. Há um preço. Quando você dá um conselho para a amiga tomar a penicilina, pergunta para ele não ter um choque de... Como é que chama aquele negócio? Anafilático, entende? O que é bom para você, porque é muito comum isso, né? E a segunda questão que eu gosto de falar como provocação é isso, é que, na verdade, eu não falei com ela, porque na filmagem, quando encontrei em 81, foi um troço muito rápido e tal, eu não cheguei, tocar diretamente no assunto. Em 83, quando ela veio a Brasília, na casa de Vladimir Carvalho, daí eu descobri que havia um retrato muito ruim do João Pedro com os filhos, que ela até cita numa entrevista, que ele dizia, se eu morrer, fica o retrato tal, tal, mas ela não citou. Agora, o que eu acho extraordinário, estou fazendo agora crítica, dentro da crítica, que é o seguinte, que ninguém se preocupou em botar esse retrato da família em todos os jornais. A Elizabeth, que é uma mulher linda, de preto, ela foi a Cuba, ela ficou uma pessoa conhecida e tal. João Pedro Teixeira,
Ninguém está preocupado, sabe, se era preto ou branco. É o caso do Edson Luiz. Quem é Edson Luiz? Quem foi? Então, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que fazem política, às vezes, são absolutamente insensíveis ao sofrimento dos outros. Elas precisam de um mártir. Isso eu acho detestável. Não sei se você me entendeu. Então, enfim, é importante meditar no seguinte, que as coisas têm um preço, tá? A primeira vez que eu vi o filme, e agora de novo, mas a primeira vez foi mais forte. O que me deixou mais impressionado foi perceber que voltar para conversar com a Elizabeth rendia mais sem o Abraão. Isso, quando eu vi o filme pela primeira vez, me deixou muito impressionado, então eu tenho essa curiosidade, se existia uma intenção de 3 conversas, ou foi uma sensibilidade tua ali de perceber que sem aquele filho a coisa rendia mais. E esse material dos jornais, que tratava a equipe como os cubanos e tal, quando você foi ter contato com isso, qual que era a reação? Você achava uma piada? Era indignação? Como que vocês reagiam a isso, vendo o que falavam sobre vocês? Meu filho, o letrado para responder fácil. Pô. Os outros estavam voltando, e eu tinha documento com baba, os outros não tinham. E eu, no dia 19, 15 de abril, saí esse jornal, e quando me prenderam, eu só pensava quem eu ia entregar, começando por minha mãe, porque ia ser torturado. Isso ninguém conta, entende? Isso ninguém conta. Quando você vê na primeira página, no maior jornal de Pernambuco, que os cubanos, enfim, aquilo que é lido no filme, entende? E, na verdade, no fundo, eu acho que eu não fui torturado, mandaram eu voltar para casa, e eu pude escapar, porque daí eu fui embora, foi porque estragava o plano deles de dizer que eram cubanos. O Globo fez um número especial em maio, por aí, de 64, em que mostrava coisas do setor rural. Daí dizia, o maior acontecimento revolucionário em Pernambuco foi o trabalho dos cubanos em Vitória de Santo Antão. Isso um mês depois, entende? Então, a minha versão não interessava. Então, a gente está fazendo um filme para um troço que era legal 3 dias, enfim, 10 dias antes, para um troço chamado Centro Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes, que era simplesmente uma entidade dos estudantes, inclusive o filme era financiado com dinheiro do Ministério da Educação, que era legal há 5 dias atrás, entende? Isso não interessava. Mas a pergunta, foi você mesmo que perguntou, né? Da Elizabeth, essa volta. A mais interessante é essa, que você pensa às vezes, como o cara pensou, olha as coisas, sabe? Não, tem consciente e sorte. Se você não tiver sorte, consciente, você está perdido. E eu acho que sorte, se você jogar bem, tem. Né? Eu acho que você tem que jogar bem. Eu acho que tem goleiro, tem azar, mas se joga bem, tem sorte. Isso está ligado. Então, a questão que ele colocou, por exemplo, da presença da Câmara. Por exemplo, então, veja como as coisas são. Quando eu cheguei, eu tinha um problema, o Abrão, isso eu não estou dizendo para jornal, porque para jornal eu não posso dizer as coisas que eu digo, porque eu não vou dizer isso para a Elizabeth, que o Abrão morreu, etc. Mas, enfim, o Abrão, que é o único que sabia que a mãe estava viva e onde estava, 1 ano e meio só antes de filmar, eu soube que a mãe estava viva, mas não sabia onde. E teve um problema de dinheiro que entrou dele, que a mãe nunca soube. Ele que dizia em nome da mãe. Então, quando a gente chegou na cidade, que a gente não sabia qual era, e ele só foi porque o dinheiro do banco chegou meia hora antes, depois do banco abrir, e daí nós fomos ligados para o lugar que a gente não sabia qual era. Nós chegamos num lugar, que era uma cidade chamada São Rafael, que a gente não sabia. A gente foi para a única pessoa do lugar e ele foi falar com a mãe. E daí ele contou, estão aí, não sei o que, tal, deve ter dado dinheiro, isso não me importa. Mas o fato que o clima, esperando na pensão, almoçando, era
Bom, e agora? Se ele diz, não filma, não filma. Entende? Então, quando a gente veio para filmar, eu desci primeiro, por exemplo, o Escorel comentou comigo, ele fez tentar nesse livro, está no livro, que eu não tenho a entrada triunfal da volta. Eu não tenho um abraço. Por que não tem? Porque eu tinha tanto medo de que qualquer brutalidade pudesse vir a proibição, que eu falo, não entro filmando. Aí eu entrei, dei um abraço, não cinematográfico, que não tinha câmera, tá? E quando senti que estava conversando, eu falei para o cara, filma e não olha para mim mais. E daí eles filmaram, o cara que fez o som ficou do lado, e o Edgar só trocando o rolo quando acabava. E simplesmente eu não tomei conhecimento. E graças a Deus eu tinha um puta câmera que era Edgar Moura, que não precisa falar comigo. E eu sei lá se ele filmou aquelas mulheres vendo fotografia. Eu tinha que ficar atento a ela e ao bêbado, que de repente entrava lá. Então, o clima que você está falando é o seguinte, o que é importante, quer dizer, aquela coisa da presença da câmera, ali não é o efeito câmera, é o seguinte, ela encontra com uma pessoa que ela não vê há 20 anos. Ela soube que o filme teve uma influência biográfica, porque ela foi presa ali, depois saiu e tal. E ela sabe que o filho está do lado. Então, a atenção que passou a presença do filho. E aqueles vizinhos que não sabiam da vida dela direito, era o poder mais forte para ser extraordinária. A atenção que foi a conversa, entende? Para o filho dizer, nenhum regime presta para o pobre, a mãe falou, nenhum, sabe? Esse tipo de coisa. E anistia e tal. Mas, enfim, ela conta todo o troço com uma... Tudo é violentamente dramático. Quando eu volto depois, e que ela está linda na janela, tem 2 câmeras. E daí eu filmo ela no quintal. E não tem tensão nenhuma. Então, a grande entrevista, a grande fala da Elizabeth é aquela em que a câmera não parece jogar o papel principal. Tem coisas que são assim, entendeu? Terceira coisa, para falar de otimismo. Isso é uma discussão velha minha com o Escorel, mas, enfim, o Jean-Claude tocou, mas eu estou convicto que não foi influenciado pela crítica dele. Que, sem discutir, o filme terminava com a Elizabeth falando, depois de ele elogiar a anistia, que não por acaso ela elogia a anistia 3 vezes no filme. Olha, em primeiro lugar, ela não é débil mental. Ela sabe que a anistia foi importante para ela. Então não é só porque o filho mandou falar. No final da despedida não tem o filho. Ela agradece a anistia. E muito mais importante, quando eu vou falar 1 ano depois com a filha, e eu pergunto, tua mãe falou com você? Ela fala, tem a carta de minha mãe. Justamente a filha que é brigada com ela. E ela lê a carta e ela fala, eu sou filho você é filho do amor do pai, da tua mãe, tal, e graças à anistia. Meu velho, a anistia foi um valor. Ela não é imbecil, não. A gente tem tendência a achar que o analfabeto é imbecil, que os outros são imbecis. Não, a anistia é um valor mesmo, mas o fato é que ela falou. E nesse momento de final, em que ela fala da anistia, e despede, etc. e tal, e conta a verdade, que nem sabe que é lá, que é verdade, ela realmente fala para aquele troço, é impossível saber que para ela tem que dizer que ela sabia que tinha câmera. Eu acredito que ela achava que tinha câmera. Jamais você tem certeza absoluta, entende? Mas é quem falasse. Não é porque eu falei Benedito. É a última oportunidade que eu tenho de dizer isso. E veja bem, se isso é montado, ela falando no Rio, ou ela falando no pátio, essa montagem que eu chamo de ficcionalizante. O que é extraordinário é que ela fala aquilo no último momento que ela pode falar aquilo, o cara vai embora. E graças também, porque o fotógrafo foi lá e tocou, e desligou o motor, não sei o quê, e ele ordenou para mim embora. Corta agora, porque ele já estava fazendo o fim do filme. E faz a câmera saindo para baixo, o que é espantoso. Tanto que, de repente, ela mudou de assunto, falou outra coisa, eu despedi dela e ele já fez o final do filme. Muito bem, esse é o final maravilhoso. Para todo mundo o filme terminar aí.
e, na verdade, termina dizendo da morte de João Virgínio. A minha divergência com o Escorel é que ele acha que isso tem uma lógica, porque o João Virgínio morreu realmente depois e isso é comunicado no fim. Mas é evidente que, para mim, jamais foi discutido. Havia um valor seguinte, de não terminar triunfalista. Triunfalista. Não é maravilhoso você terminar com aquele que abre? Sabe? Você manda e assina a carteira do partido depois. Isso é, que é o cinema de esquerda militante, quase todo é assim, entende? Por isso que é uma desgraça. Então, o genial era o seguinte, tem esse final, que é o final dramaticamente lá em cima, então dramaticamente, politicamente, mas não, a gente bota no final um personagem, você não lembra, que morreu. E o Jean-Claude fala disso pelo seguinte, é o personagem, porque aquele troço você tem que repetir, porque as pessoas morrem e nada está garantido. E para mim isso era o fim mesmo. E mais ainda, para mostrar que eu queria baixar a bola, isso está, o Escorel foi fazer o Cavalinho Azul, eu não sei se ele estava nesse momento. A última, no momento que o cara se afasta, era afastar e não ter som. Mas, no entanto, independente do plano que vem depois, eu botei, e com a data, 18 de setembro, sei lá, até hoje, no dia 18 de setembro, Elizabeth Teixeira só conseguiu achar 2 dos seus 8 filhos. Isso brocha qualquer um, é o contrário, é o efeito que tem o velho. Entendeu? Uma voz que fala isso. Então eu falei, não, realmente, a gente queria baixar a bola. Pô, dizer isso nessa hora, pô. Sabe? O filme não tinha que falar nada, porque depois eu perguntar, encontrou, não encontrou, etc. Me perguntaram, quando passou 16 meninos nas minhas projeções em São Paulo, por que não leu em todos no final? Eu falei, porque eu não sou a Globo nem Deus. Entendeu? Mas dizer no plano maravilhoso que você vai ter orgasmo, política, etc., e não fala dos filhos, esse assunto tem que ser esquecido. A gente botou. É evidente que tinha interesse nisso. A gente pode pouco, o cinema pode pouco, nada está resolvido. Enquanto a gente não souber disso, os políticos continuam a ser uma merda, porra. Isso bicho louco. Esse tipo de atitude, sabe? Esse reencontro aí com o rapaz que estava fazendo medicina em Cuba, agora mesmo foi uma coisa que me... Porque todo mundo falou muito da Elizabeth, né? O rapaz, ele tem uma fala pontual do pai, de dizer que sabe a importância e tal, e não tem uma coisa de perdoa, não perdoa, tem mágoa, não tem mágoa. A fala dele parece ser a mais racional, e agora você fez um comentário de como foi a circunstância desse encontro aí com o rapaz que estava fazendo lá. Foi uma entrevista burocrática. Eu pedi para o Geraldo Sano, que tinha conhecido em Cuba, alguém do ICAI que podia fazer entrevista para nós. Porque naquela época ia a Cuba fazer e tudo mais assim, entende? Então foi um cara do ICAI, que é o cara que fotografa, a pergunta é essa, ele falou. E ele deu uma resposta burocrática. E se eu fosse comigo, não seria tão burocrática. Evidentemente que não. Mas ele fez uma resposta burocrática. Agora eu tive com ele conhecido pessoalmente agora, para mim agora. O tempo é triste. As pessoas envelhecem, as pessoas engordam. Aí não tem nada a ver com história social. Ou quase nada. Então foi agora. Bom, em geral, posso dizer assim, né? As pessoas envelhecem, as pessoas, sabe, engordam e tal. Então você tem aquela coisa dos filhos e tudo, enfim, como eram e tal. Então ele era um jovem rapaz, como era o outro irmão e tal, é um homem que é médico no interior do Ceará, engordou bastante e que fala ainda um portunhol melhor, bem mais português, entende? Carisma zero, mas isso não é culpa dele, isso é da vida, e que conta como ele ficou em Cuba, como foi difícil e tal, e eu mando um recado da irmã que se queixava de não conhecê-lo e a mãe suficientemente, e ele disse que foi um erro, que ia se comunicar, etc. Mas, enfim, realmente foi... ele bem fechado nele mesmo, né? Ele bem... Não é uma pessoa que se abre muito para as coisas, né? É um sujeito que procura sempre, sabe? É um cara que jamais vai chorar na câmara, é um cara que procura falar um bom português e tal, entende? Falar
está lá, ele é médico no interior do Ceará, se dá com a mãe, então está lá. Uma perguntinha bem rápida. Nós podemos esperar o Cabra Marcado para Morrer 2? É isso? Eu entendi? O quê? Nós podemos esperar o Cabra Marcado para Morrer 2, é? Pelo amor de Deus, nem morto. Essas coisas não são assim, pô. Aí você vai assistir, sei lá, você vai assistir, bom, tá aí a indústria fazendo esse negócio. Não tem dois, não. Tem dois, não tem. Ninguém vive duas vezes. Que negócio é esse, pô? Nem dá para fazer isso, não existe. Não tem dois. Ao contrário, não tem dois. Ao contrário, como não teria também quando eu voltei a fazer o Cabra, isso fica claro o seguinte, eu voltei para fazer o Cabra, que não tem nada a ver com, como eu sou altruísta, não sei o que tal. Aquilo ficou como uma maldição na tua vida, pô, você sabe, e meu problema é que eu achasse as pessoas e que de repente podiam dizer, nem lembro que filmamos, não. As pessoas terem a memória do filme, como vários tinham, não só a Elizabeth, e terminar o filme, e a minha tarefa tinha acabado. E eu fiquei 15 anos sem fazer longa-metragem, até que fiz um outro que não tem nada a ver, e tem tudo a ver, mas que é o Santo Forte, que eu podia fazer. E daí fiz 8. Mas eu pensei em carreira, eu nunca pensei em carreira, ter livro lançado, mas nunca pensei nesse troço. Eu tinha pesadelos, velho. Sabe? Um dia teve pesadelo. Durante os 3, 4 anos que e não, nunca mais. Oi, só para continuar sobre o filho cubano, na sua pesquisa no filme você conseguiu identificar como foi a circunstância do intercâmbio dele para Cuba? Quer dizer, através do filho. Isso é uma coisa que nada tem a ver com a história, mas no filme não. Era muito simples, nem é simples assim. Na verdade, o João Pedro Teixeira era um homem que tornou-se, como é que chama? Metodista, sei lá o quê, protestante. Então tem que ler, aprender a Bíblia, aquela coisa que é ótima, né? Aprender a ler, né? E daí foi para as Pedreiras, naquela zona de Cavaleiro, Jabotão, foi uma zona que chamava uma época de Recife Vermelho, porque lá tinha uma votação partidária muito forte. Enfim, ele tornou-se um membro do Partido Comunista, nas Pedreiras. Daí começou a vida piorar, não sei o que lá. Eles acharam a possibilidade de voltar para as terras que tinha. O pai já não gostava dele e tal, porque até por motivos raciais, motivos de fortuna, dinheiro, que ele tinha dinheiro, o sogro, e motivos raciais, etc. Mas, enfim, acertaram dele voltar, e ele volta para organizar os camponeses. Ele volta como membro do partido, e morre como membro do partido. Bom, tudo bem. Da Elizabeth é a figura que fica, eu te falei, a imagem dele, ele passou a ser só um nome. E ela bem linda, era uma mulher linda, que eu tinha 7 anos quando eu conheci ela, entende? E vem o avião de Rio de Janeiro, foi ao Congresso, foi a Cuba e tal. Bom, o que aconteceu aí? É que nessa coisa ele se tornou uma figura nacional. E o Julião conquistou-a. Havia uma luta de poder. As ligas eram mais à esquerda, ao mesmo tempo eram aventureiras, no sentido que muito mais mal organizadas, e o partido trabalhava muito mais, inclusive, com os caras de sindicato de trabalhadores do açúcar, sindicalizar as pessoas e tal. Muito menos invasão do que a Liga. Havia uma certa, para ser a diferença básica assim e tal. E ela, conquistada, o Julião, que arranjou com o Fidel. O Julião tinha posto os filhos dele, e a mulher, foram para Cuba antes, porque ele previa que podia haver uma revolução aqui, então ele logo botou. Então ele falou para Elizabeth qual é o filho. Ela tinha um filho que fazia jornalismo, que é o Abrão, que ganhou uma bolsa. Mas ela pegou o outro, em segundo de idade, né? E levou. E esse cara que foi fazer medicina em Cuba. Mas foi um troço que foi feito através do Fidel. Não tem nada a ver com o partido, porque daí houve um troço, inclusive foram candidatos a deputado, um cara do partido, que era um agrônomo, Assis Lemos, que é um cara sério, lidava com o assunto camponês, e muito possivelmente por influência de Julião, ela foi candidata também a deputado. Claro, ganhou o Assis Lemos, ela não ganhou, entendeu? Porque, na verdade, esse problema,
eu não digo a ela porque não tem o menor sentido, mas aqui não tem nenhum jornalista. Ela ficou, ela radicalizou a posição política dela muito mais em função de um ódio pessoal. Então, o pai foi cúmplice da morte da morte do marido dela. Agora, aliás, o mais louco de tudo é que hoje, passados, quantos anos são? 48, eu era até nesse filme que eu fiz, eu falo tantos anos, porque eu não sei, pô. Você pega 62, agora são quantos? 50, né? Quantos anos faz? É 50. E eu confundo porque realmente é demais tempo, né? Mas, enfim. Agora, essa filha que eu falo, maravilhosa, a filha mais moça de Elizabeth, eu só vou resumir porque esse troço eu devia deixar, porque os extras não se contam, né? Mas tem um troço espantoso, o seguinte, é que ela, além de outros espantosos, mas que ela, os filhos foram distribuídos na família para serem criados, tá? Um vai para o tio, outro vai para o tio, outro vai para o tio, outro vai para a avó, para o seu tal. E o velho, que era o mais reacionário, um cara implacável, que morreu com 105 anos, lúcido e matando, realmente impressionante. Enfim, que era patriarca mesmo. Esse cara ficou com 2. Um, João Pedro Teixeira Filho, que não tiveram coragem de mudar o nome, que já estava. E outro, essa moça chamada Marinês. Não, é curioso pelo seguinte, o João Pedro, ele virou tão comunista que ele que era presbiteriano, sei lá o quê, a um certo momento ele não batizava mais os filhos. Então um deles, ele simplesmente chamava de Lenin. Realmente, convenhamos que é um pouco louco demais, né? Você em 62 chamar um filho de Lenin ou de Lenin é um pouco louco demais. Mas não foi, quando foi adotado ele levou outro nome, José Eudes, e acabou. Mas, enfim, então esse homem, que é o chefe da tribo e tal, ele criou a menina mais moça e criou esse João Pedro Teixeira Filho. E essa menina, que é uma mulher maravilhosa e que eu tive com ela mora numa favela no Rio, ela tem um troço extraordinário, porque ela conta que o pai, que era esse avô que foi ela fala, como é que eu posso gostar do cara que matou meu pai? Porque esse avô, da rudeza do meio, ele brincava com ela às vezes, dava laranja e tal. Então, olha o drama de uma pessoa, como é que eu posso dizer que foi bem tratada pelo assassino do meu pai? E não foi o assassino, que mataram foram os latifundiários. Ele deve ter ficado contente, é claro, mas ele não precisa ser cúmplice, né? Os caras são caras grandes que fizeram. E claro que o pai ficou contente que mataram ele, mas então não é o assassino do pai. Ele não é nem o mandante, nem o executor. Mas os caras que estão em volta ficaram muito contentes que ele morreu. Entende? Então as coisas são muito complicadas. Entende? Isso vai virar um extra do DVD, porque eu fui preocupado. Esse extra, há 10 anos atrás, havia filmes, mais 10, sei lá. Disse, vamos fazer um DVD do Cabra. Eles acham que o Brasil é, sei lá, a Suíça, deve ser assim, né? Mas fazer um DVD do Cabra. Tudo bem, tinha passado 20 anos. Aí eu pedi como é que chama? Um laudo da Cinemateca. Bom, tinha 70 emendas, com esparadrapos, manja. Aquele troço que você no Brasil, você tem um filme, você passa 50 vezes no cinema e já está discado. Então, o que se faz? Por isso que eu estava falando de Cinemateca. Se destrói um filme, uma coisa digital, as coisas são de outro tipo. Bom, e daí os caras chegaram a dar um adiantamento para nós, para mim e para o Zerito. E a gente comunicou, minha filha, não tem DVD nada, porque simplesmente tem que salvar o filme. E aí passaram 10 anos até ver a Cinemateca e salvou o filme. Senão a gente não está falando disso. Olá, boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença aqui do senhor, em nome aqui de todos os colegas. E eu gostaria de ressaltar o seguinte, que o próprio título do filme, ele nos leva assim, a pensar muito numa associação com o regime militar, lá de 65.
mas a gente pode identificar já muitas atitudes assim do governo e mesmo algumas ações assim reacionárias, sobretudo naquela população ali humilde, e que na verdade aquilo já indicava o que seria o regime militar propriamente dito lá em 64. E a gente acaba achando que essa ação mais incisiva se concentrou nos grandes centros urbanos, ou mesmo nas capitais do Nordeste, mas não, a gente vê que mesmo aquela população mais humilde e mais afastada assim, dos centros urbanos também foram perseguidas, e com uma crueldade também muito grande. A repressão maior que houve no Brasil em 64, disparada, foi Pernambuco. Pernambuco, o Arraes tinha o poder. Então, simplesmente, isso é histórico. Em 64, tipo setembro, outubro, mandaram o general Geisel, futuro presidente, para ver se parava de torturar. Tinha um delegado Álvaro de Costa Lima, que era um canalha, que era um Pinto Miller e tal, junto com o coronel e tudo mais. Então, se torturou e se matou gente em Pernambuco, mas muito mais que na Bahia, que no Pará, que no Rio de Janeiro. Brincadeira, brincadeira. E teve que ir lá o cara para ver se parava de torturar as pessoas. Entendeu? Olá, boa noite. Meu nome é Juliano. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa primeira parte, né, que você vai inicialmente com uma proposta, pelo que eu entendi, de tentar, lógico, com algumas coisas já bem estabelecidas, mas você vai atrás de um enredo ali específico, né, da questão do trabalhador rural, e depois, passado tudo que passou, você retorna e parece com uma necessidade, uma proposta estética ou pessoal, uma necessidade mais pessoal de migrar realmente para dentro do filme, e acho que... Tá difícil de entender o que você está falando. Tá difícil. Tá longe? Agora tá. A minha pergunta é a seguinte: no primeiro momento, a primeira vez que você vai para o Nordeste fazer uma filmagem a respeito desse enredo e compõe ali uma produção que depois ocorre toda a perseguição e você retorna, mas você retorna com uma outra proposta. Me parece que você migra para dentro do filme realmente por uma questão de estética, uma questão mais pessoal mesmo, ou as duas coisas? É isso. Não, mas se eu entendi bem, pelo menos o grande resumo da história. Esse filme foi filmado em 64, fez uma pré-edição do material dele, era absolutamente inútil, ele não contava uma história, tinha uma hora, tinha várias lentes fora de foco, além de tudo. Então, não há o que fazer nada, não há o que fazer. E foram passando os anos. E você não se iluda. Se não houvesse, para mim, se não houvesse anistia, não teria ouvido o filme. Porque aquele homem que foi torturado e que conta a prisão dele em Pernambuco, João Virgínio, ele falou porque houve anistia. Eles não são burros, não. O problema não foi a palavra anistia. Quando eles começaram a ver na televisão que o Prestes voltava, que o Brizola voltava, que não sei voltava, simbolicamente seria decisivo. E eles não são imbecis, eles não falariam. O que eles falaram em 81 não falaram em 1978. Jamais. Entende? Então, o problema é o seguinte: eu tinha certeza que se não houvesse uma coisa desse tipo, eu não teria nunca acabado esse filme. Porque eles não me diriam o que disseram, não tinha condição. E como é que eu ia produzir? Como é que eu ia produzir, que foi produzido pela Embrafilme? Você acha que alguma empresa ia me dar dinheiro? Então, setembro de 79, a chegada da anistia, aí que eu comecei realmente, fui no Nordeste, descobri o filho, e que até fevereiro de 71 foi todo o trabalho de comecei a Embrafilme, de conseguir, de iniciar o filme.
E é claro que daí só pode ser um filme documentário. O que me importa daí é contar o que aconteceram com essas pessoas. E tem um dilema, se eu não encontro essas pessoas, eu não tenho filme. Porque as pessoas não foram ver o cinema 20 anos depois, as 200 mil pessoas que vê, para ver, porque eram engajados politicamente. O drama da mãe e da família é isso que batia no público que é no Palácio, por exemplo. No São Luís, em Recife, onde ficou mais de 50 mil pessoas e tal. Esse que era o drama que ficava, entende? Então, eu precisava, se eu não encontrasse, então, essa mãe que tem um troço da, como é que chama? A Mater Dolorosa, tem o negócio dos filhos espalhados, essa coisa da família espalhada pelo Brasil, que é a tradição nordestina até hoje, que as famílias estão divididas pelo Brasil, pela Amazônia, ou seja, isso daí é que pode pegar o público, entende? Então, o que interessava contar é isso. Agora, se eles estão mortos, se não querem falar comigo, ou se a gente não estabelece um tipo de relação, por exemplo, para mim o mais extraordinário de todo o filme não é nem que lembram, é que o garoto que nem filmou, a gente filmou na casa dele, que estava doente, tinha 18 anos e nem aparecia, eu nem lembrava dele. De repente eu fico sabendo que esse cara guardou durante 17 anos numa casa de um barraco que não tinha nada, não tinha um armário. Ele tinha uma gavetinha onde ele tinha 2 livros. Um romance, um livro de fotografia de um russo, que era do fotógrafo, entende? E um romance do Malaparte, que nem foi um grande escritor de esquerda, ele foi um cara que brigou com Mussolini, enfim, escreveu um livro chamado A Peste. Não é? É A Peste que é o livro, né? Curso Malaparte. E ele leu o prefácio do livro e falou, é um camponês que guarda, o prefácio do livro é o escritor dizendo como um camponês na Ucrânia, legiões desse tipo, né, na briga perto da Finlândia. Ele agradece a um camponês pelo fato de ter guardado os manuscritos dele durante meses, dentro de um recipiente, numa cerca, etc. E tal. E ele leu e falou, isso é o papel que eu vou fazer. Então, ele guardou para mim 2 livros, sendo que para mim era como guardar o negativo. Então, guardar isso, daí é porque você teve sorte mesmo, porque a relação existiu. Podia não existir, podia o cara não te conhecer nada. Que é totalmente diferente quando eu vou filmar o Peões. Qualquer pessoa podia fazer o Peões, entendeu? E digo mais, faria muito mais sentido se fosse o Tapajós, o Leon, ou então o João Batista de Andrade. Eu não tinha nada a ver com a greve dos peões. Eu não tive São Bernardo, eu não conhecia São Bernardo. Qualquer um podia ter feito aquele filme. O Cabra, ninguém faria. Isso é um prazer imenso que você tem, quando você faz um filme que ninguém quer fazer. Ou pode. E é por isso que o Cabra é um filme sobre o cinema também, né? Sem querer ser, porque não foi pensado. Não foi pensado. Imagina se eu dissesse, você pensou, então, vou fazer um filme sobre o cinema. Eu já acho absurdo que tivessem aceitado o roteiro que tinha, mas tudo bem, estavam cansados, aceitaram. Mas fazer um filme sobre o cinema. Eles queriam fazer um filme que não fosse 5 pessoas dela, que tivesse público e tal, e o negócio de João Pedro, que saiu dos jornais, deu uma ilusão de que, mas não seria um filme de público também. Então, virar um filme de cinema, porque as coisas viram, as coisas se tornam outras coisas. E você tem que mudar não mudando, e não mudando mudar. Esse que é o... Oi, Coutinho. Boa noite, Coutinho. Sobre o filme de 64, né, as gravações de 64, enfim, o pessoal da minha geração não viveu aquela época, tudo que a gente sabe daquela época é o que a gente leu por aí, né? Enfim, você mesmo falou que o seu filme, até então, era um filme que estava sendo feito legalmente, com recursos, financiamento público, etc. Mas, assim, tudo que a gente lê sobre aquele período é que aquele período já era um período um pouco estranho, que essa fase pré-golpe, que o golpe não veio do dia para a noite, que o golpe foi sendo construído ao longo do tempo, etc. e tal. A minha pergunta é mais no sentido assim de vocês, enquanto estavam fazendo o filme, vocês tinham algum receio de que algo fosse acontecer ou não?
E mesmo assim, como que foi chegar uma equipe de produção, imagina, numa cidade pequena, no interior de Pernambuco, para fazer um filme sobre camponeses? Como que vocês foram recebidos, principalmente pelos latifundiários, etc. e tal? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu estou querendo... Tem mais uma aqui? Vamos juntar, porque já são 11 e pouco. As pessoas estão saindo. Não? Então, Não dá. dá, você fala alto. Pode falar. Pode falar. O senhor disse que o papel do senhor ali, na verdade, é mostrar a realidade a partir deles mesmos, né? Ou seja, fazer uma produção a partir do conhecimento deles, sem interferir. Como que o senhor constrói uma realidade e consegue perceber que as pessoas elas não representam um papel naquele momento? Como criar essa realidade de um modo que elas sejam verdadeiras, né? Eu acho que esse é o grande papel do... Não, mas a segunda eu vou responder primeiro, que é mais fácil. O seguinte: se aprofundar, a gente não sai daqui, tá? Então, sejam verdadeiros. As pessoas representam bem um papel. A primeira questão é essa, que as pessoas sejam mentirosas verdadeiras, entende? Começa aí. Não se trata de mitomania. Ninguém pode me dizer, eu tenho 30 anos, sou dona da USP. Não é, e o cara é um pipoqueiro. Então, isso é uma mentira, isso é uma mitomania. Fora disso, as pessoas falam de sentimento, não tem esse negócio de mentira, verdade. Esse negócio, há um contato e a pessoa tem força e convicção daquilo que fala, não tem, e passa. E isso não nasce com isso, são encontros, entende? Essa coisa não dá para ir adiante disso. O fato de ter uma câmara ou não é uma câmara, não impede que a pessoa seja mais verdadeira de uma pessoa que não saiba. Isso é o mistério de qualquer pessoa que você filme. A outra questão, que eu já esqueci qual é a outra. A outra eu esqueci. A outra, se vocês tinham noção... Não, é o seguinte, você lê o jornal da época, pegou das previsões. Olha, a dominante na Uni era uma coligação da AP, que eram católicos de esquerda, e o Partido Comunista. O Congresso, tudo era combinado, eram sempre as duas que dividiam. Mas no CPC, 90% era do Partido Comunista. Tinha algum cara que era da Polop, tinha um cara que era da PT, etc. E eu fui, ao contrário da ideia feita de que o CPC era o troço, o que era, em parte, altamente sectário. Na verdade, o Estevão, que foi o presidente de uma época do CPC, junto com o Leão, ele sempre disse: você vai dirigir o próximo. Eu não era sequer de partido nenhum. Eu era independente, o que é um crime, né? Não era uma época de divisões radicais, é um crime. E fiz o filme sempre que nem me cobrar. Agora, você pensa que as pessoas nem as pessoas esperavam. Havia uma coisa chamada sistema militar do Jango lá. Mas ninguém suspeitava desse tipo de coisa. Se vivia inteiro, mesmo no começo do 13 de março, se vivia como no mundo, não tem problema nenhum. Agora, calcule para nós que estávamos... Você sabe o que você está filmando? Quando você está filmando, o mundo não existe para você. Você está filmando no interior de Pernambuco, e você sabe, o 13 de março, para mim, 13 de março, eu estava filmando, meu velho. Então, eu não estou sabendo que as coisas estão mudando, Cabaçaba não existia. Então, foi uma surpresa absoluta, e no caso de quem está filmando, é uma surpresa justificada, entendeu? Agora, as pessoas que tinham mais cabeça deviam saber assim, ó, cuidado que a coisa não é assim. Agora, a terceira coisa que você falou foi em relação por como foram recebidos. Meu filho, a gente foi filmar em Sapé. Em Sapé tinha a Liga de Sapé, que tinha 8 mil membros. A gente tinha sempre dos camponeses. O latifundário ia fazer alguma coisa no governo Jango? Nada. Daí houve um incidente que morreram 11 pessoas num combate entre capangas dos latifundiários e de camponeses armados de foice. Uma coisa que realmente
morte à foice. Nesse momento, houve uma intervenção estadual que botou um PM, um major da PM, graduado, tomando conta, que estabeleceram um regime especial na região. Tornou-se totalmente impossível filmar lá, porque passou a ser um estado que tinha um troço com uma lei de silêncio, uma lei da, como é que chama? De toque de recolher. Daí o meu problema é que eu estava com tudo pronto e tive que achar outro lugar. Daí eu procurei o Francisco Julião e falei, Julião, eu estou com esse problema e quero saber o seguinte, como é outro lugar melhor para eu filmar? Deve ser Galiléia, porque Galiléia está liberada, porque tinha ganho a primeira desapropriação. Daí ele falou, perfeito, ele foi a Galiléia, falou com os caras que exigia que eles jamais cobrassem um tostão, o que foi uma ilusão, porque alguns cobraram depois, mas enfim, não cobre o tostão e colabore onde possa. E nós ficávamos na cidade e não tinha problema nenhum, porque o governo legal e forte era o governo de Angular. Não tinha os latifundiários atrás. Agora, no dia 1º de abril, no dia 2 de abril, daí dá-lhe. Daí é esconder e escapar.